Nesta aula estaremos voltando a nossa atenção para os substantivos comuns. Então, vamos lá. Um substantivo é uma palavra usada para identificar pessoas, lugares ou coisas. O chamado substantivo comum, que é o foco desta aula. Ou para nomear algo em particular. O denominado substantivo próprio. Muito importante compreendermos que, nesta aula, como dito, o foco será nos substantivos comuns, mas aqui eu decidi fazer a diferenciação entre substantivos comuns e próprios, até porque na próxima aula estaremos voltando nossa atenção para o contexto de substantivos próprios. Mas, com isto dito, você aqui, então, já tem um acelerar do que é um substantivo próprio para ter uma diferenciação em contraste com o substantivo comum, que é o foco nesta aula. Então, vamos a essa diferenciação na prática. You can buy coffee at Starbucks. Perceba, então, que aqui temos o substantivo comum coffee e o substantivo próprio Starbucks. Temos o coffee sendo uma expressão utilizada para se referir a café de uma forma geral. E esta é a característica de um substantivo comum, ou seja, nós o utilizamos para normalmente nos referirmos a uma classe de alguma coisa ou de pessoas. Então, utilizamos esse substantivo para nos expressarmos de uma forma mais genérica, enquanto que o substantivo próprio é, via de regra, o nome de algo, portanto, o singularizando. E tendo em vista o que temos aqui, temos o coffee, substantivo comum, e o Starbucks, substantivo próprio, um nome próprio. Continuando. Um substantivo comum é um substantivo usado para nos referirmos a um objeto, lugar ou pessoa de uma forma genérica, como eu expliquei. There was a sofa, 2 chairs, and a wardrobe in the room. Então perceba que sofa, chairs, wardrobe e room não são, na realidade, sofás, cadeiras, guarda-roupas e quartos em particular, mas sim estamos nos referindo a um sofá de uma forma geral, 2 cadeiras genéricas, um guarda-roupa de uma forma geral e um quarto também de uma forma geral, sem especificar nomes próprios para esses objetos, como, por exemplo, as suas marcas, não é? Continuando. Pelo fato de substantivos comuns serem genéricos, eles não são escritos em formato maiúsculo, a menos que eles estejam no começo de uma frase ou façam parte de um título. Então você tem aqui, capitals of the countries are usually very large cities. Então, como você pode ver, como no português, mesmo quando temos uma palavra que é utilizada para expressarmos uma ideia de uma forma geral, caso ela se encontre no começo da sentença, ela é o que nós chamamos em inglês de capitalized, ou seja, capitalizada ou em maiúsculo. Agora, continuando aqui, London is the capital of Great Britain. A mesma palavra no singular, mas ainda assim a mesma palavra, capital, presente no meio da sentença e, portanto, não temos nada de letra maiúscula, não é? Continuando. Na maioria das vezes, adicionamos S ao substantivo no singular para indicarmos pluralidade. Isto é o que, inclusive, também acontece no português. Via de regra, portanto, não há diferenças. Flower, flowers. Dog, dogs. Agora, existem casos onde que sim, temos diferenças. Então, vamos continuar aqui. Se o substantivo no singular terminar em S, SS, SH, CH, X, Z ou O, adicione ES para torná-lo plural. Então você tem bus, buses, watch, watches, box, boxes, potato, potatoes. Uma boa referência a se ter é você, na realidade, falar, ou melhor, ter em mente a ideia dos sons que temos ao final dessas palavras, para assim você ter uma referência prática, como, por exemplo, f, s, sh, o, não é? Sons. A fonética do final, da terminação dessas palavras, define como elas são expressadas no plural em termos da forma como que as escrevemos. Continuando. Se o substantivo no singular terminar em Y, mude Y para I e adicione ES para torná-lo plural. Ou seja, temos o baby se tornando babies. E assim, no final, você tem a necessidade, portanto, de substituir o Y para só depois adicionar o ES e assim expressar o plural. E o Y é substituído por I, não é? Continuando. Se o substantivo no singular terminar em F ou FE,
O F é normalmente alterado para VE antes de adicionarmos S para torná-lo plural. Então temos life se tornando lives, wolf se tornando wolves, wife se tornando wives, knife se tornando knives e, claro, como sempre, temos algumas exceções, como belief se tornando beliefs, ele termina então com esse som de f, mas não temos nenhum VES ao final. E igualmente a palavra chef se tornando chefs, também com S ao final, não VES. Nós temos comumente isso acontecendo, em especial quando são palavras importadas de fora, pelo menos de fora, num contexto de fora da Inglaterra ou do Reino Unido, que é o país originário da língua inglesa. Então, por exemplo, a palavra chef é uma palavra muito comumente usada no inglês, mas importada provavelmente do francês, devido inclusive à proximidade que a França tem do Reino Unido e o histórico de conexão que esses países têm. De fato, Reino Unido, Inglaterra, a língua inglesa importou isso do francês e aplicou em especial para o contexto da culinária. E outros contextos também se aplicam e ao longo das nossas aulas vamos estar, de fato, vendo essas palavras excepcionais que são importações de outras línguas, não é? Então, continuando, alguns substantivos não seguem nenhuma das regras explicadas anteriormente. Eles são irregulares. Aqui então temos alguns exemplos de substantivos irregulares comuns. Man, man. Veja que a pronúncia é a mesma se muda o spelling. Woman, women. Person, people. Child, children. Tooth, teeth. Foot, feet. Mouse, mice. Sheep, sheep. Lembrando que sheep é ovelha em inglês e ao expressarmos essa palavra no plural, ela se mantém exatamente igual. Sheep, sheep. Pois bem, estes são, portanto, os substantivos comuns.